Desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação. É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, meu Diego Maradona? John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 37 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que está na companhia da Bandeirantes Campinas. Você até agora ficou com Gustavo Frison com o circuito fechado. Lembrando que amanhã tem reapresentação aqui na RB a partir das 10 horas da manhã. E com transmissão simultânea também sempre no nosso canal do YouTube. E sexta-feira que vem, mais uma edição inédita do Circuito Fechado que vem colado no Jornal Gente. Até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a ficar conosco para saber o que é notícia na região metropolitana de Campinas, no nosso estado de São Paulo e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante neste último dia do mês de julho. Agora acabou a raiar, hein? Infelizmente. Agora quermesse só em 2027. A menos que a gente faça uma festa junina fora de época. Amanhã já estaremos no 8º mês do ano de 2026. Antigamente, agosto era chamado mês do cachorro louco. Vocês lembram disso? Vocês que são mais experientes? Nath Luquezzi não pegou essa época de mês do cachorro louco, que era o mês da vacinação antirrábica. Historicamente, o mês de agosto, mês de vacinação. Agora, a vacinação tá aí o ano todo, tanto para os nossos pets quanto para o nosso corpo também. Amanhã já é agosto e nós vamos seguir
programação aqui do jornalismo da Band, trazendo informação, prestação de serviços e a sua opinião. Você que nos acompanha pelo FM 85.7, você que nos acompanha pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e a nossa transmissão no YouTube, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Às 10 horas e 38 minutos, aquele giro rápido pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, até porque, nesse momento, a situação um pouco mais normalizada, né? Já passado o horário de pico, quase 11 horas da manhã, mas tem uma ocorrência atendida neste momento na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 16. Gente, 52 pessoas, ou seja, um ônibus envolvido nesse engavetamento. Não há informação de feridos, tá? Mas isso provoca uma lentidão na pista sentido São Paulo no quilômetro 16. 16 já é aquele trecho urbano que tem aquelas placas de sinalização. A partir daqui você tem como limite de velocidade 90 km por hora. Então, o congestionamento vai ser para entrar em São Paulo. Convenhamos, nada de extraordinário para quem segue para a capital paulista em qualquer dia, em qualquer horário. No mais, tanto a rodovia Anhanguera quanto a rodovia dos Bandeirantes com boas condições de tráfego para o motorista. A informação agora para o corredor Dom Pedro I, também com sinalização de pistas livres, tanto na rodovia Dom Pedro quanto nas demais rodovias que integram o corredor, a Zeferino Vaz, a SP 332 e ainda o anel viário Magalhães Teixeira. Motorista não enfrenta dificuldade neste momento. Aqui pelas ruas e avenidas de Campinas, John Boy Dunlop um pouco mais carregada neste momento. E no mais, informações aqui para você já se programar para o final de semana, por conta de alguns eventos que vão acontecer também por aqui. Por exemplo, domingo tem a Corrida Integração, que é organizada pela nossa concorrência, mas a informação do trânsito para você é de que no domingo a etapa Padre Anchieta do Circuito de Corridas dos Distritos também vai acontecer. Então, a informação aqui do trajeto de 6 quilômetros na região da Vila Padre Anchieta tem interdições na Papa João Paulo II, na Papa São Nicolau, São Matias, Sebastião Polo. São algumas das avenidas que terão interdição parcial por conta da corrida e a chegada vai ser na Praça da Integração. Esses são alguns dos informes que a Prefeitura faz nesta sexta-feira. Tem interdição também na Avenida Francisco Glicério, domingo, por conta da gravação de um filme. A INDEC vai interditar a Francisco Glicério no trecho entre a Avenida Benjamin Constant e a Rua Ferreira Penteado no domingo. O bloqueio vai ser de 00:30 às 4:30 da madrugada. Então não interfere tanto quem for ao centro no próprio domingão, porque é da madrugada de sábado para domingo. Curioso isso aqui, hein? As gravações vão ser realizadas no entorno do Lago do Rosário. Então a INDEC vai fazer bloqueio na madrugada de sábado para domingo, no cruzamento da Campos Salles com a José Paulino, General Osório com a José Paulino e outros trechos ali naquele entorno. Tem alguns desvios que estão sendo programados e o filme a ser gravado é uma produção independente chamada Veloz 2, no rastro da velocidade, liderada por Lucas Christian, que assina a direção, o roteiro e a edição do filme, sequência do filme Veloz, que aborda o universo das corridas de rua clandestinas. O elenco reúne atores autônomos, dublês, figurantes que são aqui da cidade de Campinas. Bacana, é sempre interessante ver Campinas também no cinema, na tela grande. Se quiser gravar corrida de rua clandestina, ali mesmo na Glicério, é só deixar uma câmera ligada de madrugada que vira e mexe você vai pegar e não vai nem precisar de superprodução do cinema. Tem algumas outras regiões aqui, Rodovia dos Bandeirantes também de madrugada, sempre tem racha, é um perigo, mas enfim. Que seja um bom trabalho também para o audiovisual brasileiro, para o cinema nacional e com Campinas também tendo seu papel. Às 10h43, vamos falar de tempo e temperatura nesta sexta-feira mais gelada do que nós vivemos nos últimos dias, também em função do vento forte agora na casa dos 18 km por hora. Hoje passou uma rajada de vento já em Campinas de 26 km por hora por volta das 7 horas da manhã e
não foi a mais forte não, hein? Teve uma medição já de 35 km por hora na manhã de hoje. Na madrugada passou um vendaval em Campinas de 44 km por hora. Por isso que talvez você tenha sentido aquele friozinho a mais na hora de dormir. A umidade relativa do ar está em 66%. E eu pergunto para ela, devidamente agasalhada com o belo moletom da Rádio Bandeirantes Campinas, Nath Luquezzi, sexta-feira vai ser gelada desse jeito, é? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Gelada somente no período da manhã, porque a amplitude térmica volta a imperar aqui durante o finalzão de semana, mas não. À tarde a gente fica aí com máxima de 26 graus, relativamente quente para essa época do ano. Então, finalzão de semana será de céu, voltando a ficar estável, com predomínio de sol, entre poucas nuvens, sem chances de chuva, e a tendência é que a amplitude térmica volte a aumentar e a umidade relativa do ar volte a diminuir. E aí essa combinação de amplitude térmica alta e umidade relativa baixa pode favorecer o ressecamento das vias respiratórias, problemas de saúde, outras doenças respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Esse retorno do ar seco volta a elevar o risco de incêndios em áreas de vegetação. Então, muita atenção, porque Campinas segue no mapa de risco da Defesa Civil do Estado. O risco será alto amanhã, hoje e amanhã, e sobe para estado de alerta entre domingo e segunda-feira. Dias quentes vindo por aí, mínimas bem baixas e máximas bem altas, por isso essa chamada amplitude térmica. Hoje máxima de 26 graus, amanhã a máxima fica em 27 graus e a mínima em 12. Teremos ainda ventos fortes durante o período da manhã, a madrugada, e no domingo sol ali entre nuvens e máxima de 27 graus. A segunda-feira a gente tem uma diminuição nas temperaturas, provavelmente possa vir a chegar uma frente fria no meio da semana que vem, mas é claro que até lá eu sigo atualizando você, porque muita coisa pode mudar, mas para esse finalzão de semana redobrar aí os cuidados quanto à hidratação. A umidade relativa do ar pode ficar ali entre 40% a 30%, o que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 10h45, os ventos fortes que passaram pelo estado de São Paulo nesta semana podem estar diretamente associados à queda da aeronave que resultou na morte de um jovem piloto na cidade de Mogi Mirim. Testemunhas, colegas de profissão, amigos que também são da aviação, basicamente concordam com o cenário que aconteceu, que não dá para cravar ainda, porque a investigação está só começando. Mas aqueles que estavam com o piloto no momento em que ele sobe a aeronave, dizem que foi exatamente no momento em que um vento forte passou pela cidade de Mogi Mirim. A repórter Graziele Geronde traz as últimas informações sobre a morte desse piloto, a investigação já em andamento, e ela conversa com um amigo, colega também de aeroclube, que traz mais detalhes do momento exato da queda dessa aeronave de pequeno porte. Graziele. Olá, Heitor. Os técnicos do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram na cidade de Mogi Mirim. Os técnicos vão agora fazer uma avaliação no avião que caiu na tarde desta quarta-feira, logo depois de levantar voo no aeroporto municipal. De acordo com informações dos responsáveis pela escola de voo e também do Corpo de Bombeiros, esse avião ele tinha levantado voo do aeroporto municipal logo depois de abastecer e ele estava inclusive com o combustível acima da capacidade, o que às vezes é normal dependendo do voo que você vai fazer com esse equipamento. Então, logo depois de ele levantar voo, veio uma rajada de vento muito forte, o que pode ter influenciado e feito com que esse avião perdesse a sustentação, entrasse em parafuso numa manobra, num momento conhecido entre os aviadores como estolar. Ele então entrou em parafuso, caiu de barriga e logo que caiu, ele explodiu. O piloto Leonardo Pinheiro, de 25 anos, estava sozinho na aeronave e morreu na hora durante esse incêndio que aconteceu com essa aeronave. Essa aeronave ela caiu num local conhecido como Estrada da Cachoeira, que fica na divisa entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, a Guarda Civil Municipal esteve também no local.
O Corpo de Bombeiros controlou todas as chamas e logo depois que encontrou então o corpo de Leonardo Pinheiro, de 25 anos. E olha só, Heitor, nós conversamos com algumas pessoas ontem e eles disseram que o Leonardo era um piloto já experiente. Ele estava há aproximadamente 2 ou 3 anos na escola de aviação e era o gestor de segurança da escola de aviação. Era considerado uma pessoa muito responsável e um bom piloto. Ainda, para as pessoas que estavam lá ontem, ainda não dava para entender o que tinha acontecido para que esse acidente viesse então a acontecer. O que se sabe até o momento, Heitor, é que às 4h30 da tarde, momento em que ele levantou o voo, foram registrados ventos de 66 km por hora. E esses ventos, essa forte rajada de vento, pode ser uma das hipóteses para que esse acidente tenha acontecido. Ontem eu conversei com o Paulo Barbosa, que é contador da escola de voo, que falou o que pode ter acontecido e também como era o Leonardo. Vamos conferir o que ele disse. Infelizmente, né, ele é um piloto gerente nosso de segurança de voo, um piloto consciente, calmo, pessoa bem qualificada, prudente, mas ele deu o azar de sair justamente por volta de 4h30, quando deu essa rajada de vento que veio, né, de Campinas para cá, vamos dizer assim, de sudoeste, e pegou ele bem na hora da decolagem. Ele estava com os tanques mais cheios do que o normal, né, porque a gente não tem tanto abastecimento, então a gente prefere deixar os aviões com reserva para não ter falta de combustível, né? E nesse peso a mais, com essa rajada de vento, o avião não teve força para sair da pista. Então ele estolou, estol de barriga, que a gente fala, né? Caiu com excesso de gasolina, a explosão é certa, infelizmente. O avião acabou entrando em parafuso, foi? Parafuso chato, que é o estol de barriga. E você disse que ele era um piloto já experiente, né? Ele deveria ter olhado a previsão do tempo antes. Como é que é esse procedimento, Paulo? Fica difícil a gente falar, né? Porque como é um voo experimental, não é um voo que você faz com o plano devido correto de VFR ou IFR. Então é um voo mais aberto. Aí é muito da decisão do piloto no momento, né? Então ele deveria sim ter consultado alguma coisa e não deveria ter voado, não deveria ter saído com o avião naquele momento. Inclusive a gente estava esperando que ele abastecesse e guardasse a aeronave. Ô Paulo, e ele vai fazer muita falta, né? Que você estava me dizendo que ele era uma pessoa muito boa, né? Pessoa do bem, um garoto extremamente, sem ter que falar, nota 1000. Mas, infelizmente, é a vida da gente, né? Hoje a gente está aqui e amanhã a gente não sabe. Cabe a Deus, mas fazer o quê? Ossos do ofício. Pois é, Heitor, esse acidente agora vai ser investigado, então, tanto pela Polícia Civil quanto pelo CENIPA, para poder entender o que aconteceu e, claro, prevenir novos acidentes aeronáuticos. A gente segue acompanhando toda essa história, mas uma fatalidade na cidade de Mojimirim durante a tarde. É com você. Obrigado, Graziele Geronde. Dentro do Brasil Urgente, às 5h30 da tarde, nós seguimos acompanhando esta investigação. Lembrando que ainda vai levar um tempo para ter a conclusão por parte da Aeronáutica, por parte do CENIPA. Diário Oficial de Campinas hoje surge com uma novidade que a Nath Luquezzi vai trazer para a gente. A proibição de publicidade de bet em algumas situações específicas. No caso, Nath, em espaços públicos. Exatamente. Então, é um decreto que proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas, as chamadas bets, em painéis, outdoors, mobiliários urbanos e demais espaços publicitários regulamentados pelo município. Essa medida tem como objetivo proteger a população dos impactos sociais associados à ampla divulgação dessas plataformas, especialmente as crianças, os adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. O decreto ainda estabelece que, embora as empresas de apostas sejam regulamentadas pela União, compete ao município disciplinar o uso do solo, do mobiliário urbano e da publicidade. Então, dessa forma, a medida não interfere na atividade econômica do setor, limitando-se à utilização de espaços públicos e equipamentos sujeitos à regulamentação municipal. Para o prefeito Dário Saad, o decreto representa o compromisso de Campinas com a proteção à população. Cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte também já adotaram medidas semelhantes. São Paulo, Rio Branco e Goiânia também têm projetos sobre o tema tramitado.
estado e Campinas segue esse movimento de responsabilidade social. Ideia boa tem que ser copiada. Ideia boa tem que ser trazida. E a Secretaria de Serviços Técnicos, a CETEC, Serviços Técnicos Gerais, é o nome exato da CETEC, é quem vai ser a responsável por fiscalizar o cumprimento da nova regra. As empresas que já têm contrato para exibir anúncios em espaços públicos agora têm 90 dias para retirar as propagandas de apostas ou para entrar com algum recurso e tentar derrubar essa lei. Mas acho que se isso já está sendo aplicado no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, muito provavelmente em Campinas não será diferente. No Rio de Janeiro tem até algumas imagens assim que colocam publicidade de bet removida. Então, enquanto outra empresa, outra marca não adotar aquele espaço, vai deixar claro assim um painelzão gigante dizendo que aqui tinha uma publicidade de bet e que agora ela não está mais autorizada. Quem descumprir em Campinas a proibição estará sujeito a punições administrativas, multa principalmente em contratos em vigor para as empresas que já se acertaram com algum outdoor. As penalidades podem incluir a revogação da autorização, a cassação da permissão de quem vende esse espaço publicitário ou a rescisão de contrato e assim a empresa nunca mais poder colocar um outdoor, um buzzdoor ou por aí vai. Às 10h54, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, a Lucimeire Ramalho está chegando com mais uma ocorrência que deve chamar a atenção das autoridades. Você sabe que nós vivemos crimes da moda. Tivemos a moda de ataques a carros fortes, a moda de crimes contra motoristas por aplicativo, a moda das explosões de caixas eletrônicos. Recentemente, o crime da moda era assalto à farmácia para roubo, furto, principalmente de canetas emagrecedoras e cosméticos dos preços mais caros. É o segundo caso essa semana que eu vou trazer para você aqui de Campinas, de assaltos contra entregadores do Mercado Livre. Pessoas que colocam o próprio veículo à disposição da plataforma de vendas. Falei Mercado Livre nesse caso, mas isso vale para Shopee, Shein, Amazon, outras empresas que estão terceirizando o serviço de entrega. Não na íntegra ainda, mas a caminho de aquela pejotização, aquela uberização de que você presta um serviço para uma plataforma em troca de um cachê, está chamando a atenção da bandidagem. O crime foi o seguinte, o rapaz estava fazendo entregas, então ele vai com o próprio carro até o centro de distribuição, de lá ele segue para as casas dos clientes. Ladrão, percebendo isso, sabendo que ele estava cheio de encomenda, aborda e assalta esse trabalhador. Tem início uma perseguição. É a perseguição intensa pelas ruas de Campinas. A Lucimeire Ramalho vai trazer os detalhes dessa história, mas eu adianto uma outra curiosidade. O carro roubado foi perseguido por um veículo. Você que está acompanhando a gente com imagem, você vai ver que são dois carros. Um carro branco, que é o da vítima de agora, e o carro preto. Esse veículo preto que eles estavam usando também era roubado. Colocaram uma placa falsa. E esse carro foi roubado de uma mãe que chega em casa, estava abrindo o portão com o filho no carro, o ladrão chega para abordar e ela, desesperada, só pede para tirar o filho. Leva o carro, leva a pertence, mas pelo amor de Deus, não faz nada com o meu filho. Lucimeire, conta pra gente as informações dessa ocorrência aqui na tela da Band. O assalto aconteceu no Jardim Maria Rosa, quando um entregador de compras online fazia uma entrega. Ele foi abordado por dois homens no momento que voltava para o carro. Eu acho que foi a oportunidade de eu ter descido do carro, o carro tá ligado e a chave no contato. Aí nisso eu tentei grudar na porta do passageiro, o cara apontou a arma pra mim e falou, vai tomar. Peguei e larguei o carro, dois montou no meu carro e tinha um piloto no outro carro, do comparsa. Aí eu não sei se tinha mais gente no outro carro ou não. Com a informação do assalto, policiais do BAEP que estavam na região em patrulhamento iniciaram as buscas. Os dois bandidos foram localizados no Jardim Canadá. Os suspeitos não se entregaram e houve troca de tiros com a polícia. Eles foram atingidos e morreram no local.
O carro que estava com os criminosos tinha uma placa falsa e é o veículo que foi roubado na semana passada também no Jardim Maria Rosa, em Campinas. Na ocasião, um homem chegou e anunciou o assalto. A mãe conseguiu tirar o filho de dentro do veículo e o bandido fugiu com o carro. E em outra ação policial, PMs localizaram um carro que foi furtado no distrito do Ouro Verde, em Campinas. Houve perseguição por várias ruas da cidade. Essa imagem mostra o bandido em fuga e as viaturas e motos da PM durante a perseguição. O homem foi preso e o carro encaminhado para a 2ª Delegacia Seccional. Às 10h58, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer informações sobre saúde. O novo alerta de risco da dengue em Campinas, com os bairros que estão com índice de maior perigo pela incidência do mosquito Aedes aegypti. Falei sobre o mês de agosto, mês de vacinação contra animais, certo? E tem caso confirmado de raiva em gato, na cidade de Campinas, o que já não acontecia há 10 anos. Nós vamos trazer esses e outros destaques e contamos com a sua participação no nosso YouTube da Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas, e também no nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Quem está com contas atrasadas ou dificuldades para pagar dívidas, tem uma boa oportunidade em Sumaré. O Procon Municipal promove hoje, sexta-feira, um mutirão de renegociação de dívidas com participação de bancos, financeiras, concessionárias de água, luz, telefonia e outras empresas. A ação acontece das 9 da manhã às 4 da tarde, lá na Faculdade Anhanguera de Sumaré, e é gratuita. O objetivo é ajudar os consumidores a negociar descontos, parcelamentos e novas condições de pagamento, evitando o acúmulo de juros e o aumento do endividamento. Para participar é necessário levar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço e, se possível, os boletos ou contratos das dívidas que serão negociadas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, mais 1 minuto, 11:01. Olha, há 10 anos, Campinas não registrava casos de raiva em gatos. E a Prefeitura, através do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma que em 2026 tivemos um caso de um animal infectado por essa doença, Nath Luquezzi. Trata-se de uma gata jovem, rajada com pelagem branca na barriga, que foi abandonada no Cemitério da Saudade, no bairro Swift, e encontrado doente por protetoras de animais. Então foi levada a uma clínica veterinária, onde morreu. Ao suspeitar de raiva, a clínica acionou a unidade de vigilância de zoonoses no dia 21 de julho. A UVZ coletou material biológico do animal e o encaminhou ao Instituto para que fosse confirmado aí o diagnóstico. Foi confirmado o diagnóstico positivo para a raiva na última quarta-feira, dia 29 agora. A UVZ também mantém um trabalho permanente de conscientização junto às clínicas veterinárias para que notifiquem o órgão sobre casos de mortes suspeitas. Um funcionário que cuidou da gata na clínica foi arranhado pelo animal. Ele já era imunizado contra a raiva e foi encaminhado para atendimento antirrábico humano em uma unidade de saúde. Além disso, uma equipe do Devisa vai realizar uma ação de busca ativa de casa em casa no entorno do cemitério nesta
sexta-feira, agora dia 31 de julho, no caso hoje. Esse trabalho tem como objetivo identificar rapidamente pessoas que eventualmente ali foram expostas e orientar medidas imediatas de prevenção. O órgão também destaca que o risco está restrito a pessoas que tiveram o contato direto com o felino infectado. Haverá ainda um monitoramento de outros gatos que frequentam a região. Quem suspeitar que teve essa exposição, mesmo que não tenha sido mordido ou arranhado, deve entrar em contato com o órgão, com a UVZ, pelo telefone 19 2515 7044 2515 7044 DDD 19 para uma possível avaliação do caso. Esse telefone também pode ser utilizado para você marcar a vacinação do seu cão ou do seu gato direto na unidade de vigilância de zoonoses. Existem campanhas como Castramóvel, campanhas às vezes até em shoppings, que são temporárias. Mas a vacinação fixa mesmo é no Jardim Chapadão, na rua Doutor César Paranhos de Godoy, número 333, que é a unidade de zoonoses aqui da cidade de Campinas. Você deve ligar antes para fazer o agendamento por esse telefone. Nath Luquez está com ele em mãos novamente, 2515 7044, certo? Isso mesmo, 2515 7044 DDD 19. Você pode ligar para esse número e assim também fazer o seu agendamento para vacinar o seu cão, o seu gato. O gato ou o cão deve ter no mínimo 3 meses de idade para receber a vacina. A vacina antirrábica deve ser reaplicada a cada 12 meses. Cães e gatos domiciliados sem acesso à rua também devem ser vacinados, porque existem casos de morcegos que podem entrar nas residências e transmitir a doença. Vacinação antirrábica é obrigatória por uma lei municipal aqui de Campinas de 2017. O vírus da raiva continua circulando em Campinas, inclusive nas áreas urbanas, sendo encontrado principalmente em espécies de morcegos que se alimentam de insetos ou de frutos. A maioria dos morcegos está saudável, não transmite a raiva. Mas alguns podem se infectar com o vírus, adoecer e transmitir a doença ao ser humano também, além dos animais de estimação. Recomendação: se aparecer um morcego na sua casa, por exemplo, já que entramos nesse assunto, é não tocar em hipótese alguma no animal. Você aciona a unidade de vigilância de zoonoses. Se você encontrar um morcego morto ou com um comportamento estranho, ele está caído, está meio grogue, está voando de dia, por exemplo. Os morcegos são importantes para o meio ambiente, são protegidos por lei, é crime ambiental matar o morcego, mas isso não deixa você refém também desse animal. Então, apareceu um morcego na sua casa, entre em contato com as zoonoses, inclusive para uma avaliação do seu animal de estimação para saber se ele foi ou não picado. Sendo picado, aí a UVZ, Unidade de Vigilância de Zoonoses, vai fazer também uma avaliação veterinária, saber se está tudo bem com o seu animal de estimação. Ainda falando em doença, mas agora uma outra desgraça de um bicho, que é o mosquito Aedes aegypti. Ele continua sendo uma preocupação, mesmo num período de pouca chuva. E o alerta que já trouxemos esta semana dos especialistas de que o El Niño, com uma mudança que nós vamos viver no período já de final de inverno, começo da primavera, já com chuvas com cara de verão, podem trazer um risco ainda maior para a incidência do mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya. Toda semana, Campinas divulga a lista dos bairros com maior incidência e o maior risco de contaminação. Quantos estão na lista dessa semana, Nath? Temos 31 bairros na lista aí, 31 bairros que estão com alto risco de transmissão da doença. Vamos começar então pela região leste. Jardim Guanabara, Jardim Brasil, Jardim Auxiliadora, Cambuí e Vila Nogueira estão aí em alto risco de transmissão. Na região noroeste temos os bairros Jardim Santa Rosa, Jardim Novo Maracanã, Jardim Maracanã e Residencial Novo Mundo. Região norte, Conjunto Habitacional Padre Anchieta, Parque Maria Helena, Jardim Aparecida, Vila Renascença, Jardim Rosália, Jardim Francisca e Vila Régio. Na região sudoeste estão em alto risco Jardim Rosalina, DIC 1, DIC 3, DIC 5 e Jardim Santo Antônio. Região sul, Jardim São José, Jardim das Bandeiras, Jardim Santa Cruz e Jardim Noêmia. E na região suleste, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Andorinhas, Jardim New York, Vila Rosimbo Maia e Souzas estão aí em alto risco de transmissão da dengue. Às 11h07,
Deixa eu acionar a reportagem agora com o Márcio Campos para falar sobre um alerta em relação às fragilidades nossas do dia a dia. Ainda há uma investigação aberta sobre... Você lembra quando teve aquele alerta que chegou no celular de gente do estado todo e de outras partes do Brasil, da Defesa Civil? Estávamos todos dormindo, de repente aquele pé, 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 que é utilizado, o Cell Broadcast, como um aplicativo da própria Defesa Civil, que está ligada a todos os celulares pelas antenas de uma determinada região, para alertar sobre temporais, vendavais, situações que exijam que a pessoa busque abrigo, esteja em casa, permaneça no local onde está e não se exponha na rua. E aí toca o celular, aquela gritaria toda, para você ver um ataque hacker, dizendo, por exemplo, que estava tendo uma invasão alienígena, usando uma palavra que faz referência ao ódio ao ser humano. A investigação está avançando nesse sentido, mas uma das principais linhas tratadas pela polícia é a de fragilidade da senha. Os funcionários da Defesa Civil responsáveis pelo broadcast teriam senhas muito simples. E esse é um cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Senha com data de aniversário, que o bandido pode descobrir no seu Facebook. Senha com o CPF, que já pode ter vazado para o próprio criminoso. Senha daquelas mais óbvias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bandido está usando o robô, que rapidamente consegue fazer uma série de combinações até chegar no número exato. O Márcio Campos traz mais informações sobre como a gente pode se precaver e o que pode ser considerado uma senha mais forte. Como é que você escolhe a sua senha? É a mesma senha de tudo. Confusão dos dias, a gente acaba esquecendo as outras senhas. Cara, nunca muda a senha? Não. Hoje, praticamente tudo é digital, né? Basta um nome de usuário e uma senha para ter acesso a uma série de aplicativos de bancos, de transporte, serviços do governo, e as empresas e órgãos públicos correm para lançar ferramentas de atendimento aos usuários. O problema é que nesse processo, algumas etapas de segurança, como criar uma senha forte para acessar o sistema, acabam ficando em segundo plano. Isso cria fragilidades que são constantemente procuradas e exploradas por criminosos. A investigação da Polícia Federal ainda não foi concluída, mas tudo indica que quem enviou um alerta falso para milhões de pessoas teve vida fácil. Alguns funcionários que tinham acesso ao Sistema Nacional da Defesa Civil usavam senhas frágeis, como, por exemplo, o próprio CPF. Uma porta aberta para os hackers. O robozinho vai ali tentando, uma senha que só tem números, ele vai tentando que número que é esse, como se fosse um cofre, né? A senha 1, a senha 2, a senha 3. E vai marretando e vai batendo ali até que ele adivinha a senha como um todo. Os incidentes de segurança cibernética em órgãos públicos dobraram em 5 anos. Passaram de quase 5 mil em 2021 para mais de 10 mil em 2025. E 2026 promete um novo recorde. Até maio, quase 7 mil casos foram registrados. Se sistemas públicos e de empresas privadas podem ser invadidos, na vida pessoal não é diferente. Na hora de criar uma senha, tente misturar letras, maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Evite dados pessoais e não utilize a mesma senha em sites diferentes. Pega uma palavra que você goste muito, que você sabe que você não vai esquecer, e só coloca variações. Vou dar um exemplo hipotético. A palavra palavra. Então você usa P, usa um arroba, usa um L, e assim você varia. E fica atento, mensagens de desconhecidos, links suspeitos e ligações de golpistas podem ser usados para coletar suas informações. 11h11, Nath Luquezzi, para a gente fechar esse nosso segundo bloco, tem notícia boa para quem está esperando a restituição do imposto de renda. O seu já caiu, dona Natália? O meu ainda não caiu, eu acho que agora vem, hein? O meu caiu no segundo lote. São quase 3 milhões de contribuintes que recebem dessa vez, nessa sexta-feira. Hoje, dia 31, terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Ao longo do dia, a Receita Federal liberará 4,61 bilhões de reais. A consulta pode ser feita desde o dia 24, então desde sempre, na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, tanto para tablets como para smartphones.
Um rápido intervalo, na volta a sua participação e o noticiário político nesta sexta-feira. A investigação da Polícia Federal autorizada pelo STF contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, que se manifestou a respeito do tema. Nós vamos falar também sobre a busca de Flávio Bolsonaro por um vice ou uma vice, e um nome que estava aparentemente descartado volta a ser prioridade. E também, ainda hoje, uma agenda cultural para você se programar com as atrações do final de semana em Campinas e região. Tudo isso na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Praça Arautos da Paz, em Campinas, recebe neste final de semana o festival Beer, Burger e FanFest, um evento gratuito que reúne gastronomia, música e diversão para toda a família. A programação acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, com funcionamento na sexta-feira das 6 às 10 da noite e no sábado e domingo do meio-dia às 10 da noite. O público poderá aproveitar diversas opções de hambúrgueres artesanais, cervejas especiais, porções, sobremesas e outras atrações gastronômicas. Além da comida, o evento também terá shows, apresentações culturais e espaços de lazer para crianças e adultos. A entrada é de graça e o evento é uma ótima opção para aproveitar o fim de semana com a família e com os amigos. Quer saber mais? Acesse bandmude.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h15, 11h15 da manhã. Vamos abrir o noticiário para Brasília. Vamos trazer o nosso time de reportagens do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ontem, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de uma investigação a pedido da Polícia Federal contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A corporação pretende apurar uma suposta atuação de Lulinha junto ao governo federal num esquema de tráfico de influência. A repórter Natália Passi traz mais informações a respeito dessa investigação já autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Natália. O foco da Polícia Federal é investigar se o empresário Fábio Luiz Lula da Silva cometeu crimes de tráfico de influência e corrupção. A suspeita é que ele tenha usado contatos políticos para a autorização do fornecimento de cannabis medicinal ao Ministério da Saúde. Segundo a PF, há indícios de que Lulinha e a amiga dele, Roberta Luxinger, teriam atuado em favor de uma empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o conhecido como o careca do INSS. O lobista negociou um acordo milionário com o Ministério em 2024 e 2025, mas o contrato não foi fechado. Em entrevista a um podcast, o presidente Lula disse que o filho terá de provar que é inocente e que não vai usar o cargo para protegê-lo. Disse ainda que Lulinha não terá privilégios nem ficará escondido e que, se for culpado, terá que pagar pelos erros. Os advogados de Lulinha afirmaram que ele não participou de nenhuma negociação sobre o assunto. Já a defesa de Roberta diz que ela apenas prestou consultoria ao careca do INSS, que está preso desde o ano passado, acusado de desviar dinheiro de aposentados e pensionistas. É com vocês. Muito obrigado, Natália. Hoje a jornalista, colunista do Grupo Bandeirantes, Mônica Bergamo, divulgou a informação de que a defesa de Lulinha tenta retirar do gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o inquérito que investiga
o filho do presidente da República por suspeita de tráfico de influência, Nath Luquezzi. A defesa sustenta que por Lulinha não tem foro por prerrogativa de função. O caso, então, deve tramitar na Justiça Comum e não no Supremo. Na avaliação dos advogados, manter a investigação no STF impediria eventual recurso caso ele fosse condenado, já que a corte é a instância máxima do judiciário. A colunista também apurou que nos bastidores do governo há uma preocupação com o impacto político da investigação. Nesta última quinta-feira, em entrevista a um podcast, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o filho será investigado. A avaliação de integrantes do governo, porém, é que um inquérito prolongado pode ampliar o desgaste político. A entrevista foi no podcast Inteligência Limitada, comandado por Rogério Vilela, que é um comediante, um dos podcasts mais conhecidos do Brasil. E, questionado a respeito disso, Lula disse que o filho não tem o direito de errar, principalmente por ter visto o próprio pai ser chamado de ladrão o tempo todo. Segundo Lula, o filho, que mora na Espanha desde 2023, diz que, se for julgado, voltará ao Brasil para responder às acusações presencialmente. Garantiu que Lulinha não vai ficar escondido. Não vou usar meu cargo para proteger. Ele vai vir para cá e vai ter que provar que é inocente, como eu provei. Se for culpado, ele vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando errar. No programa, nessa entrevista, Lula abordou temas ligados à trajetória de vida, lutas políticas, contou as histórias dele, do tempo de São Bernardo do Campo, e aí foi onde o assunto caminhou para a novidade do dia, que é a abertura desse inquérito. Lembrando, não é um inquérito ligado ao caso das fraudes do INSS. A Polícia Federal concluiu que as suspeitas envolvendo Lulinha não têm ligação direta com as fraudes do INSS. A investigação é, como a Natália Passi muito bem explicou, ligada a um tráfico de influência. É o famoso ligar e falar: oi, eu sou filho do Lula, você não pode facilitar aqui a compra do meu medicamento, do meu produto? Isso é considerado tráfico de influência. Esse é o ponto que está agora em apuração, que, claro, vai ser utilizado também no processo eleitoral pela oposição. Isso faz parte do jogo. E falando em oposição, Flávio Bolsonaro ainda está em busca de um nome para chamar de vice. E uma mulher que parecia descartada dessa lista volta a ganhar força. Estou falando de Tereza Cristina. O Caia Messina traz os últimos acontecimentos ligados aos candidatos à presidência da República. Flávio Bolsonaro segue negociando o vice da chapa ao Planalto. O candidato do PL tem dito que o ideal seria uma mulher, de preferência de outro partido. Hoje cresceu a possibilidade da escolha ficar com a senadora Tereza Cristina, do Progressistas. O acerto depende de um aval da Federação União Progressista. Em nota, Tereza Cristina confirmou o encontro com Flávio, mas disse que nada foi decidido. Segundo ela, qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários. Nesta terça, a equipe que comanda a comunicação de Flávio Bolsonaro foi trocada pela segunda vez na campanha. Saem os marqueteiros Alexandre Outramari e Eduardo Fischer, e entra Duda Lima. O novo chefe da comunicação trabalhou na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e de Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Agora a intenção é mudar o tom, gerar fatos positivos em relação a Flávio Bolsonaro. A cúpula do partido avalia que não pode apenas reagir aos acontecimentos, tem que propor a narrativa. O presidente Lula mantém a agenda em Brasília. Nesta quinta, no Palácio do Planalto, ele sancionou o projeto que destina até 3% da arrecadação com plataformas de apostas esportivas para um fundo da Polícia Federal. Lula também segue de olho nas alianças partidárias. Ele esteve na convenção do PSB, que oficializou o nome de Geraldo Alckmin como vice. Lula aproveitou o evento para ironizar a presença do presidente argentino Javier Milei na convenção do PL de Flávio Bolsonaro. Vocês viram a papaguada que fez aqui o pedido da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. Em convenção virtual, o PCdoB formaliza o apoio à chapa.
Nos próximos dias, Lula viaja para o Ceará, Bahia e São Paulo para as convenções de partidos da base governista. No domingo, na capital paulista, ele entra oficialmente na disputa pela reeleição. Ronaldo Caiado, candidato do PSD, esteve na capital paulista, onde convidou Aldo Rebelo para a coordenação política da campanha. O ex-ministro aceitou o convite. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o vice na chapa, Gilberto Kassab, afirmou que Caiado tem mais chances de vencer Lula do que os outros adversários. Nós temos que mostrar aqui, explorando as diferenças, que o Caiado pode ganhar. Então, se a gente colocar o Flávio no segundo turno, o Lula é o presidente. Se a gente colocar o Caiado tem chance de ganhar, então a gente pode evitar. Renan Santos, candidato do Missão, deu entrevistas onde fez críticas a Flávio Bolsonaro sobre a trajetória política do adversário. Romeu Zema, do Novo, participou de reuniões com empresários no Triângulo Mineiro. Esse discurso que o Gilberto Kassab está fazendo lembra muito o que Ciro Gomes fez na eleição de 2018. Ele tem uma lógica. Em 2018, quando já estava visível que Bolsonaro estaria no segundo turno, o candidato do PT, candidato de Lula, era Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação naquela ocasião. E Ciro Gomes tentou levantar a bandeira de que se os anti-Bolsonaro votarem em Fernando Haddad, Bolsonaro ganha a eleição no segundo turno. E ele, Ciro, teria a chance de pegar aquele eleitor que não vota no PT, mas não queria a presença de Bolsonaro. Gilberto Kassab está fazendo exatamente o mesmo discurso. Para quem não gosta e não vota em Lula, Flávio Bolsonaro seria um candidato que também tem rejeição e que poderia entregar a vitória na mão do PT. E aí ele tenta emplacar Ronaldo Caiado como sendo essa alternativa que também consegue dialogar com o anti-bolsonarista para não deixar Lula vencer a sua quarta eleição. Em 2018 não colou. Não colou porque o PT não abraçou essa conversa. E em 2026 vai funcionar? Na minha cabeça, no meu entendimento, só se Flávio Bolsonaro abrir mão da campanha. Porque a família Bolsonaro claramente não quer perder o protagonismo da oposição ao PT na política brasileira. Quando a gente vai sentir o primeiro termômetro? No primeiro debate da Band, que eu espero que todos estejam presentes. Não ir ao debate é pipocar, tá? O presidente Lula está cogitando não ir ao debate porque ele sabe que se ele não for, toda a munição será voltada a Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já disse, se Lula não for, eu também não vou ficar levando pancada sozinho. Aí seria um debate entre Caiado, Renan Santos e Romeu Zema. O problema aí não é o debate, o problema aí é a pipocada dos políticos, que tem que dar a cara, tem que aparecer. Para quem está no governo tem que justificar o que foram os 4 anos de mandato, para quem, como Flávio Bolsonaro, quer ocupar o cargo, tem que mostrar proposta, porque até agora é só a própria bolha da rede social. Então aí fica muito cômodo, muito fácil. A gente fala do debate na semana que vem aqui na Band, porque o tempo já está apertado e depois do intervalo a gente vai trazer uma mini agenda cultural para você se programar para o fim de semana. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h26, deixa eu só combinar com você, ouvinte da Bandeirantes. Eu sei que eu peço mensagens de áudio, mas a gente começou com o programa atrasado, eu não posso estourar o meu de jeito nenhum, porque senão o outro reclama. Então, você que mandou mensagem hoje, por favor, participe conosco na segunda-feira. O Paulo Neves, por exemplo, já mandando a sua mensagem de áudio. O Alexandro, morador do centro, está falando sobre a necessidade de reforma do Palácio dos Azulejos, um tema importantíssimo, mas como a gente está com o horário muito apertado,
manda mesmo a mensagem pra gente na segunda-feira, por favor, que nós vamos aqui dar essa atenção pra você. Agradecendo também ao Marco Bedin. Falou, ele faz aniversário no mês do cachorro louco. 22 de agosto, mas ele fala, eu não abano o rabo, só mostro os dentes. Nath Luquezzi, naquele pique, o que tem de bom no final de semana aqui em Campinas? Vamos de Orquestra Brasileira de Música Jamaicana hoje, às 8 horas da noite, no Sesc Campinas, com entrada gratuita. Tem muita cultura rolando em Campinas nesse finalzão de semana. Tem o Gala Concert em Campinas, no Teatro José de Castro Mendes, no sábado, às 4h30 da tarde, no domingo, às 10h30 da manhã. Ingressos a partir de R$170 direto na bilheteria do teatro. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer abre a programação de agosto no domingo Fitness, com um aulão de fit dance nesse domingo, dia 2, a partir das 9 horas da manhã, no rink de patinação da Lagoa do Taquaral. Atividade aberta, gratuita ao público. E entre os dias 31 de julho e 9 de agosto, Campinas recebe a segunda edição do Festival de Arte Drag de Campinas, uma programação totalmente gratuita, reunindo oficinas, workshops e 4 noites de espetáculos, ocupando diferentes equipamentos culturais da cidade, como o Centro Cultural, a Sala dos Toninhos, o Museu da Imagem e do Som e o Teatro Castro Mendes. E o que é que tem na tela da Band 1h30 da tarde? Como é que é o nome do melhor programa da tarde da TV Campineira? Band, mulher, 1h30 da tarde, então eu te espero. Hoje a gente fala um pouquinho sobre arquitetura e os sentimentos. Nós vamos também ter um desafio junto com a MP Padaria, vai ser bem gostoso. Opa, vamos provar o que hoje? Hoje, café da manhã. Eu quero saber só pra ver o que sobra depois na redação. Café da manhã, e vamos ter um desafio de descobrir um item ali misterioso. Vamos ver se eu consigo. Eu e Thiago Dantas, tem a agenda cultural também preparada por Thiago Dantas e tem muita coisa boa pra rolar. 1h30 da tarde eu espero você. E você também volta à tela da Band hoje, 5h30 da tarde, é isso? Brasil Urgente, coladinho com Joel da Atena. Um bom fim de semana pra você, Bom Nath. final de semana, até segunda. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área. Grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.